Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre o preço do Bitcoin que, segundo a análise de um especialista, de um analista técnico, vai atingir cerca de 10 vezes o valor que ele possui hoje após o acontecimento do halving, que está aí já na contagem regressiva, menos de um mês para acontecer. Vamos falar mais sobre isso, vamos falar também sobre o Amaury Jr., que está sendo processado, exatamente, aquele artista de televisão está sendo processado, foi incluído no processo porque ele teria divulgado uma pirâmide financeira e a cliente, se sentindo lesada, acabou incluindo aí o Amaury Jr. Nesse tipo de processo, porém já avisando para vocês que não há certeza, não há garantia de que essa pessoa vai ter ali o ressarcimento dos seus danos. Então já viu que esse vídeo está muito informativo, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto, você não vai se arrepender, tranquilo? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal, para se inscrever, além disso, darem um like no vídeo, compartilhar com o geral inteiro e também clica nesse sino de notificação para você ser avisado a cada postagem que eu fizer aqui no canal, tranquilo? Se você quiser tirar aquela dúvida, trocar aquela ideia comigo, ou então receber notificações pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, os seus contatos, e me mandar um oi. Tranquilo? Recado dado. Agora vamos comentar aqui com relação a essa previsão feita aí para o preço do Bitcoin. Se você acompanha aí o preço do ativo, dessa criptomoeda, sabe que nos últimos dias ela vem subindo bastante, tá? Ela saiu ali do preço de 6.600, agora está sendo cotada mais ou menos 7.200 dólares. Então muitas pessoas já estão aí entusiasmadas aí com a nova possibilidade de alta do BTC. Esse vídeo aqui eu não vou fazer aqui análise técnica, mas vou aqui tentar traçar alguns tipos de parâmetros baseados em tal análise, tá rapaziada? Mas em breve eu pretendo fazer aí um vídeo de análise técnica mostrando projeções e prospecções futuras para o preço do BTC. Só que, segundo a análise desse especialista aqui, em breve poderíamos ver um Bitcoin próximo aí dos 70 e poucos mil dólares, porque segundo a análise dele, segundo a análise que ele traçou, levando em conta o halving, e também levando em conta um histórico de halvings passados, onde o preço do Bitcoin ele explodiu bem mais que 10 vezes depois do acontecimento do halving, basta você fazer um retrospecto no gráfico, ver o que aconteceu em 2013 e também em 2017, geralmente 1 ou 2 anos depois ali do acontecimento do halving, do acontecimento da redução pela metade da recompensa de mineração, o preço do Bitcoin acaba disparando no mercado. Então sim, de fato, esse tipo de previsão que ele está fazendo aqui pode estar até meio conservadora, tá? E também fazendo um tipo de ênfase, dando um tipo de ênfase nessa informação que ele falou que esse preço do Bitcoin, de subir 10 vezes, não é ali para amanhã ou semana que vem, não. Isso aí é uma previsão de longo prazo, de 1 ano, 2 anos. Claro que para quem pode investir em Bitcoin, eu recomendo que você faça isso, embora eu não possa aqui dar nenhum tipo de certeza para você e também não posso ser um conselheiro de investimento. Mas, de fato, aqui, se fosse eu, o conselho que eu poderia dar para amigos, pessoas próximas, é que se você pudesse, se fosse uma pessoa ali que pudesse dar conselho, eu falaria, olha fulano, se você puder comprar Bitcoin, investir em Bitcoin, também é algo que não vai te fazer falta, olha, eu faria isso porque, de fato, podemos ver grandes movimentos aí de alta num período aí de 1 ou 2 anos. Claro que certeza ninguém pode dar de nada, mas, de fato, aí parece que bons momentos, ventos bons, tendem a soprar esse moinho do BTC. Inclusive também ele fez uma análise técnica aqui, tá, que eu acho bem interessante também, até para dar um embasamento ali nos argumentos dele. Ele falou que o Bitcoin, o preço do Bitcoin acabou rompendo ali aquela LTB que vinha ali do dia 7 de abril, como você pode estar vendo aqui nessa imagem, aqui uma LTB, olha só, o preço vinha se comportando dentro dessa LTB, porém rompeu essa LTB, o preço está caminhando acima dessa LTB e também rompeu aqui a média móvel das últimas 200 horas. E isso aí pode significar nesse tipo de cruzamento dessa média móvel com essa LTB, pode significar aí bons momentos que podemos ver aí pela frente com o Bitcoin. Claro que isso aqui seria meio que uma previsão de curto prazo e não de longo prazo, como ele estaria dando, de uma alta até 1 ou 2 anos depois. Mas também, para quem quer ali fazer um trade mais rápido, quer fazer algo de mais curto prazo também, esse tipo aqui de análise
análise poderia servir. E também tem a questão do RSI. Para quem não sabe, RSI é um tipo de indicador que mede a força relativa, né? Se o preço está muito sobrecomprado ou se está muito sobrevendido. E o índice do RSI do Bitcoin para o período atual está sendo um dos mais baixos desde 2013. Então, claro que também aquela desvalorização de 50% ajudou bastante a cair o RSI, mas isso indica, né, isso é um tipo de indicativo que a criptomoeda estaria com preço, né, abaixo do normal, estaria com preço abaixo do ideal, embora eu sou contra esse tipo de precificação de Bitcoin, mas sim, esse tipo de índice, esse tipo de indicador pode mostrar aí uma rápida valorização aí no espaço curto de tempo, tá, rapaziada? Vamos ver aí como é que vai ser o desempenho do Bitcoin frente ao halving que vai aí acontecer mês que vem. Inclusive, algumas pessoas já estão preocupadas, né, porque o halving também pode impactar negativamente no preço da criptomoeda. Olha só o que aconteceu com o Litecoin, com o Bitcoin Cash, porque o poder de mineração despencou nessas moedas, a segurança ficou bem mais baixa, só que algumas pessoas contam que pelo BTC ser a principal moeda, né, ser ali a moeda que guia as outras moedas, talvez isso não aconteça, ou então se acontecer, não vai acontecer nesse grau de intensidade, nesse grau de magnitude, tá? Então vamos aqui ficar de olho no acontecimento do halving. Eu tô aqui naquela posição 50-50, 50-50, não acho ali que o halving logo de cara, porque o halving ele tem um certo tempo para ativar os benefícios com relação ao Bitcoin, então eu de fato acho que não vai haver ali a valorização tão frenética num curto espaço de tempo, não somente no estalo. Claro que essas medidas aí tomadas pelos governos estão ajudando bastante, tá? Inclusive teve até um tipo de matéria aqui do Guia do Bitcoin que eu recomendo vocês lerem, falando aqui sobre os políticos que estão aprovando lá aquela medida, né, que pode quebrar de fato o Brasil, né, devido a esse problema aí do vírus chinês. Muitos estados estão arrecadando menos e aí estão querendo jogar a conta, né, lá para o governo federal, e isso pode acabar falindo o país. E nesse caso aí, nesse cenário aí de completa incerteza, de total incerteza, as pessoas que adquirirem alguns tipos de ativos que podem ser considerados de segurança, né, dada ali a sua emissão ser controlada como o Bitcoin, ou então até mesmo o ouro, poderia se livrar de problemas maiores. Enfim, recomendo que vocês leiam lá, tá muito interessante, tá? Falar sobre o plano Mansueto, que foi completamente desfigurado. Mas voltando a falar agora aqui do preço do Bitcoin. Eu acho que esse tipo de previsão tem a sua possibilidade? Sim, acho sim. Até porque estamos falando de Bitcoin, não estamos falando de outros ativos aí do mercado tradicional, no mercado financeiro tradicional, onde as variações, onde a volatilidade é menor, então não tem aqui um tipo de terreno, né, para galgar esse tipo de valorização no caso de uma alta. Mas estamos falando aqui de criptomoedas, é algo completamente diferente. Mas também tem outros tipos aqui de indicadores que você tem que levar em consideração, que a curto prazo não mostra assim uma valorização tão expressiva, porque se você observar agora, né, se você pegar os últimos movimentos do Bitcoin, eu só não vou te mostrar aqui que eu não estou com o gráfico aberto, também não estou aqui com as marcações realizadas, mas se você pegar, se você ver aquela região ali dos $7.200, tá havendo ali a formação, ou melhor, houve a formação de um topo duplo. E geralmente quando forma esse padrão gráfico, o preço da moeda tende a cair. E você pode observar que justamente aconteceu ali uma pequena queda depois daquele tipo de formação gráfica, mas claro, aquele limite ele tende a ser buscado novamente, aquela resistência tende a ser testada de novo, e no caso de haver ali novos embates entre touros e ursos, né, haver ali novos toques naquela região de resistência, de fato a tendência é que aquela resistência seja batida. Se a resistência dos 7.200 for batida, eu te digo que há uma grande probabilidade, uma grande chance do preço do Bitcoin chegar ali em 7.800. Saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre o Amaury Júnior está sendo processado exatamente por ter promovido ali a empresa do grupo Bitcoin Banco. Não sei se vocês se lembram, mas houve até um programa totalmente dedicado ao lançamento do Bitcoin Banco, aquele evento grandioso. O Amaury Júnior também já divulgou outras empresas, né, como o Wish Money, que, digamos assim, são empresas suspeitas de serem pirâmides financeiras. O que aconteceu com relação ao grupo Bitcoin Banco, né, porque também foi um tipo de esquema que foi bem maior do que o Wish Money e outros esquemas afins, é que muitas pessoas aí acabaram perdendo dinheiro e não foi pouca grana não. E aí muita gente entrou na justiça para tentar reaver seu dinheiro investido, só que até o presente momento não há nenhum tipo de decisão judicial, tá, que devolva o dinheiro para essas pessoas. Porém, mesmo diante desse tipo de cenário, teve uma cliente que perdeu muito dinheiro na plataforma, que
acabou ali processando também o Amaury, porque segundo ela viu ali no programa, né, do Amaury aquele tipo de evento e ela resolveu investir no grupo Bitcoin Banco justamente depois de ver ali o programa que sempre mostra ali festas de pessoas ricas no meio da elite brasileira. Então, se não fosse esse programa, segundo essa mulher, tá, lembrando que ela é que está dizendo isso, segundo ela, se não fosse o programa do Amaury, ela não teria investido no grupo Bitcoin Banco. E, inclusive, ela até chegou ali a receber uma resposta positiva, né, que ela receberia um montante de 10 mil reais. Porém, não foi informada a quantia que ela teria colocado aqui nessa empresa, mas segundo ela teria sido bem maior que isso e que esse valor seria uma piada, né, que esse valor seria completamente irrisório. Ela perdeu a ação ali na primeira instância, ela resolveu recorrer ali para o TJ de São Paulo e tentar ali adquirir algum tipo de decisão favorável, mas de cabeça de juiz, nem de bunda de criança, ninguém sabe o que vai sair. Mas talvez essa mulher também perca na segunda instância, até porque também esse foi um caso muito grande. Seria muito estranho esse caso em específico também ter ali esse tipo de causa meio que aceita pela justiça, tá, rapaziada? Mas assim, eu acho que pobrezinha essa mulher não é, até porque para você recorrer a outras instâncias você tem um gasto muito forte, tá? Então, você não, para quem nunca deu entrada ali em processo judicial, e os processos que são bem longos custam muito caro, por isso que tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho porque de fato não tem condições de arcar com os custos do processo. Mas vamos ver como é que vai dar esse tipo de procedimento aí, só que assim, ao meu ver, né, tendo em vista aqui outros tipos de casos parecidos como esse, a defesa do Amaury pode falar, não, a gente não sabia que a empresa era possivelmente fraudulenta, a gente só fez ali a divulgação, não tínhamos nenhum tipo de vínculo com o dono da empresa, e pode ficar elas por elas. Pode dar em nada esse tipo de caso aí, mas de qualquer forma, eu acho interessante você acompanhar o caso você tenha dinheiro perdido nessa plataforma, e em caso de haver ali algum tipo de condenação favorável a cliente, pode ser uma boa ideia você entrar com um processo na empresa também, porque você pode se utilizar daquele tipo de julgamento, né? Você pode se utilizar daquele julgamento como tipo de argumento favorável à sua causa. Tranquilo? Mas por hoje é só, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos aí no próximo vídeo.